Vem cá, gente. Vamos lá. Infelizmente, nós temos que voltar a falar sobre a tragédia do ônibus que aconteceu na MG 223, ali perto de Araguari, mais ou menos uns 20 quilômetros de Araguari. Nós já mostramos aqui o caso no dia do acidente, a repercussão de tudo isso. Já conversamos com familiares, trouxemos informações aqui de uma investigação preliminar, mas a partir de agora a gente vai direto lá para Araguari de novo. Sim, vamos para lá de novo, porque ontem nós mostramos a situação da liberação dos corpos lá no IML da cidade e aqui também em Uberlândia, né? Todos os corpos identificados, todos os corpos liberados, entre eles os corpos das duas crianças, que inclusive foi a primeira informação que chegou aqui de gente morta, foi a informação dessas duas criancinhas aqui que infelizmente morreram nessa tragédia que marca a nossa região. Bom, você que está me acompanhando, preste atenção, aumenta um pouquinho o volume aí da sua TV, porque a gente está em cima dessa história não só para compreender e tentar trazer um pouco do drama da família, do sentimento da família, mas ao mesmo tempo também falando um pouco de investigação. Mas primeiro, deixa eu mudar aqui para essa câmera aqui que vocês estão vendo ali, que a nossa querida Débora Pérez já está ao vivo aqui comigo e vai trazer as informações agora. Ô Débora, pelo que contaram, parece que tá previsto aí o enterro, né? Vai ser uma cerimônia bem rápida, daqui a pouquinho, às 8 da manhã, mas eu gostaria que você, nesse primeiro momento, trouxesse aí as primeiras informações de mais um dia difícil para essas famílias, infelizmente envolvidas nessa tragédia na nossa região, né, minha amiga? Bom dia para você, bem-vinda aqui na Tela do Povo. Oi, Júnior, bom dia a você, para todo mundo que está com a gente aqui no Fala Povo. Agora entra aquele momento mais complicado, principalmente para essas famílias, né, que é o momento de despedida. A gente está falando de uma despedida muito sofrida mesmo, muito dolorosa. São duas crianças, duas irmãs, a Laura e a Lorena. A Laura de 6 anos, a Lorena de 2 anos, crianças que moravam lá em Trindade, estado de Goiás. A cidade fica muito próxima ali a Goiânia, e estavam por aqui então passeando com a mamãe Luana, que também foi vítima dessa tragédia e que inclusive ainda está internada. A família então optou por fazer o enterro aqui na cidade de Araguari, até mesmo para que a mãe pudesse ir até esse momento de despedida. A gente está falando de uma coisa muito triste mesmo, assim. A ideia inicial da família era levar de fato os corpos para lá, mas como não tem a possibilidade da Luana sair daqui, ela que até a nossa última atualização inclusive estava esperando para passar por mais um procedimento cirúrgico, não tem a menor possibilidade dela conseguir sair aqui de Araguari, e por conta disso, então, o enterro das duas crianças vai ser realizado aqui agora na parte da manhã. A informação inicial que a gente recebeu era de que essa cerimônia seria às 8 horas da manhã, agora parece que está havendo um reajuste ali, ela está prevista para acontecer às 10 horas. A gente, claro, está aqui acompanhando, eu falo ao vivo com vocês direto da porta da funerária, que está cuidando, então, que está fazendo esse atendimento a essa família, né, que infelizmente está tendo que lidar com toda essa situação. Eu falo com vocês direto aqui do bairro Bosque. O cemitério que vai receber, né, os dois corpos que vai receber essa família para esse momento de despedida é o cemitério Parque, que fica a cerca de 5,5 km daqui de onde eu falo ao vivo com vocês. Qual que foi a programação que foi estabelecida pela família, então? Como o momento é muito difícil, a mãe ainda está hospitalizada, o pai também veio para cá para acompanhar de perto, né, toda essa situação, para dar um conforto e para acompanhar também a esposa que está internada e para resolver, infelizmente, essa parte burocrática em relação à liberação dos corpos, em relação ao enterro, em relação a toda essa situação que envolve, a gente sabe, uma parte grande de documentação, um esforço danado ali da família para entender exatamente e pelo menos, né, conseguir negociar ali da forma que tem que ser esse momento complicado. Então, a programação da família é o seguinte: eles vão se encontrar aqui na porta dessa funerária, vão fazer um momento muito breve de despedida e daqui eles vão seguir então em um cortejo para o cemitério Parque. Isso deve acontecer a partir das 10 horas da manhã de hoje. Repito para vocês mais uma vez que a gente está falando de duas crianças, duas meninas, duas irmãs.
A imagem, ela é muito forte, os relatos, eles são mais fortes ainda. A gente sabe o quanto tem sido complicado para essa família, principalmente para o pai que não estava dentro desse ônibus, que está tendo que lidar com todas essas informações. Para essa mãe, então, nem se fala, que ainda está hospitalizada, ainda está lutando ali para viver, para que ela pelo menos consiga, né, cuidar do outro filho dela, que é uma criança de colo ainda, o Dante, um menino de apenas 6 meses, que estava ali também dentro desse ônibus. Essa família então mora em Trindade, Goiás. Ontem mesmo a gente exibiu aqui uma reportagem, uma conversa que foi feita lá na cidade, né, do avô, o avô Gutenberg, que trouxe mais detalhes pra gente dessas duas meninas. Diz que elas eram lindas, maravilhosas, felizes, estavam sempre sorrindo, estavam sempre ajudando a mamãe em casa e infelizmente agora a família recebeu com muita tristeza toda essa notícia. Então a família não sabia até ontem como é que seria esse momento de despedidas. Foi um momento muito complicado para a mãe ter que resolver, né, tudo isso, porque a mãe está impossibilitada de sair daqui e é muito complicado também para a família de fora chegar até aqui. Então eles receberam ontem ali a confirmação de que, fato, o velório seria realizado aqui, o enterro, na verdade, né, porque eles optaram por não fazer um velório, fazer uma despedida bem mais rápida, e isso está previsto para acontecer nesta manhã, então. Aos poucos a gente vai identificando, né, essas pessoas, a gente vai conhecendo as histórias. Essa, sem sombra de dúvidas, é uma das que mais chama a atenção. Essa mãe estava viajando com os 3 filhos, as 2 meninas, né, uma de 6, outra de 2 anos, e o Dante também, esse bebê que nasceu há 6 meses, e ele acabou caindo ali no bebê conforto no momento do impacto dessa batida. Ele foi levado para o hospital, também está hospitalizado, está lutando, mas o quadro dele é bem mais tranquilo, ele está passando agora apenas por um monitoramento, mas o quadro da mamãe já preocupa um pouco mais. A mamãe Luana, que com certeza aí hoje tem um dia muito difícil para enfrentar pela frente. Então a programação é essa, Júnior, eles vão se encontrar aqui, vão fazer esse momento breve de despedida e daqui então eles vão seguir já para o cemitério Parque, cemitério então que vai receber a família para esse último momento muito difícil, muito complicado e mais difícil ainda para essa família que está tendo que se desdobrar em uma cidade que eles não conhecem muito, em uma cidade que acabou, né, sendo sede dessa fatalidade e que eles estão tendo então que viver tudo isso. Que tristeza, né, Júnior? Ô, Débora, a gente não consegue imaginar, nunca a gente vai conseguir imaginar a dor da mãe que está hospitalizada e, inclusive, foi um pedido dela. Ela disse, ou teria dito, né? A gente não estava lá para saber, mas pelo menos a informação que chegou diz que é um pedido dela, que ela queria despedir das filhas, de alguma maneira, conseguir sair do hospital. E claro que toda uma organização, as cabeças pensando para tentar, de alguma maneira, oportunizar essa mãe se despedir das filhas, desses 2 anjinhos. Eu estou muito triste. Quando eu vejo essa imagem, eu lembro lá de Janaúba, lá da Creche Gente Inocente. Não sei se vocês se recordam. Toda vez que eu vejo uma notícia dessa, dói meu coração, de uma criança morta, que seja por acidente ou por qualquer outra coisa. São anjos, né? Crianças que, infelizmente, nos deixaram numa tragédia como essa. A nossa querida Débora Pérez está ao vivo, gente. Do local, como ela disse agora há pouco, vai ser como se fosse o velatório, mas vai ser uma cerimônia bem rápida, justamente dada a circunstância da tragédia e a necessidade de fazer essa cerimônia de forma mais célere, mas as autoridades resolveram, de alguma maneira, dar a oportunidade à família para fazer essa despedida, né? Ô, Débora, dá para você mostrar para a gente um pouco aí o local, que as pessoas estão querendo entender como é que vai ser essa dinâmica. Eu sei que você já nos explicou, as pessoas vão ser direcionadas para esse local que foi preparado, inclusive, para receber esses familiares que são de outra cidade, lá do estado de Goiás, de Trindade, vieram aqui para o Triângulo Mineiro, para Araguari, e eles estão lá, justamente nesse momento, já se preparando para começar essa despedida, essa cerimônia que vai ser rápida e, como a própria Débora já disse aqui para a gente, vai ter esse cortejo até ao local do enterro, né? O sepultamento. Ô, Débora, como é que está a movimentação por aí? Já tem algum familiar, já tem alguém chegando? Pessoas da cidade também, né? Porque Araguari começou agora a abraçar essa gente e é aquele momento do abraço quente, da solidariedade, das orações, principalmente, para confortar essas pessoas que durante esse trajeto vieram pensando, acredito eu, numa situação muito difícil de ter que lidar emocionalmente com uma tragédia como essa, de se despedindo desses 2 anjinhos.
É muita tristeza junto, né, Júnior? Com certeza Araguari abraçou, sim, não só essa família, mas todas as outras que estão aqui também lutando, né? É um momento muito complicado que a cidade vive, a gente jamais imaginou que isso aconteceria aqui e a cidade tem abraçado, então, e tem cuidado dessas famílias, toda a parte médica, toda a parte também de segurança da cidade, e isso a gente tem, assim, incansavelmente mostrado os esforços que estão sendo feitos. A gente entra numa parte muito complicada agora, que é esse momento de despedida, a gente sabe o quanto isso é difícil, principalmente para essas famílias. A gente está falando de uma família que não mora aqui, é uma família totalmente do estado de Goiás. Os avós, inclusive, conversaram com as nossas equipes que trabalham, né, lá no estado de Goiás, disseram que estão muito tristes com toda essa situação e a família está vindo para cá então para acompanhar esse momento de despedidas. A gente, inclusive, posicionou um pouquinho mais longe ali da porta da funerária, porque aquela despedida que está sendo feita ali não é essa despedida que a gente está buscando agora das meninas, é um outro velório que está acontecendo lá, mas eu vou pedir, inclusive, para o Ralf mostrar só um pouquinho da estrutura ali na porta para que vocês consigam acompanhar um pouco mais da movimentação. As pessoas então elas estão reunidas ali, mas é um outro velório que está acontecendo. Eu já fui lá, já chequei, já apurei. Esse velório das meninas ele vai acontecer um pouquinho mais tarde. Ele estava previsto inicialmente para acontecer de fato às 8 horas da manhã, mas houve uma alteração e por conta disso agora a nova previsão que foi passada para a gente é que isso aconteça às 10 horas da manhã. Tem um ponto muito importante que a gente já tratou aqui, mas vale a pena reforçar um pouco mais, que é em relação à estrutura da Luana, a estrutura dessa mãe para que ela consiga participar desse momento de despedida. Como eu disse para vocês, não tinha a menor possibilidade dela conseguir sair aqui da cidade de Araguari, porque ela ainda está internada, ela ainda está aguardando para passar por um outro procedimento cirúrgico e por isso todo um aparato, toda uma estrutura está sendo montada para que ela consiga participar desse momento de despedida. Então pode ser sim que essa questão de ter alterado o horário dessa despedida seja por conta da mãe. A mãe ainda está sendo medicada, ainda está recebendo ali todos os cuidados, o amparo médico em uma unidade de saúde aqui de Araguari e por isso, para que ela consiga sair dessa unidade e consiga participar desse momento de despedidas, ainda vai ser necessário ali toda uma estrutura para que ela consiga pelo menos, né, ali se despedir das duas filhas, dessas duas crianças que não resistiram à complexidade desse acidente e morreram ali mesmo no local, viu? Elas, infelizmente, foram uma das vítimas que acabaram morrendo ali mesmo no local. Elas nem chegaram a dar entrada em uma outra unidade de atendimento. A mãe foi levada junto também com o pequeno Dante, de apenas 6 meses, e os dois estão na mesma unidade. Então, toda uma estrutura está sendo feita, está sendo pensada, está sendo montada para que essa mãe consiga chegar até aqui. O Daniel, ele é aquele homem que aparece em uma das reportagens que foi feita, inclusive, pela Pabline Queiroz, que esteve no momento ali poucos minutos depois, poucas horas depois em que esse acidente aconteceu. O Daniel aparece no local do acidente em busca de mais informações, em busca, né, de notícias. Ele vasculha ali tudo aquilo que estava jogado dentro ali daquele local para tentar pelo menos ter mais informações em relação à família. Ele não sabia ainda no momento em que ele pisou ali o que tinha acontecido. Depois que ele sai daquele local é que ele vem até a cidade de Araguari e entende que, infelizmente, pelo menos duas, né, as meninas, tanto a Laurinha como também a Lorena, havia, infelizmente, morrido por conta desse acidente. Então, o Daniel, desde que essa tragédia aconteceu, ele veio para cá em busca de mais informações, tem acompanhado de perto toda essa situação e está tentando, está se desdobrando em dar cuidado, em dar apoio para essa mãe que ainda está hospitalizada, para o filho também que ainda está hospitalizado e tentando manter contato ali, conversar com a família que está lá em Trindade, com os outros parentes também que moram no estado de Goiás, tentando, né, levar também informações para eles, para que eles pelo menos, né, consigam compreender exatamente o que está acontecendo nesse exato momento. Então a expectativa é essa, Júnior, todo mundo muito triste, a gente sabe, a gente nunca está preparado, né, para a morte, mas quando a gente vê que são duas meninas, duas crianças e ouvindo, né, os relatos dos avós, das outras pessoas que eram próximas a elas, dizendo que elas eram a alegria da família, que elas gostavam demais dos parentes, dos amigos, quando a gente consegue entender quem eram essas pessoas, é claro que a história ela ganha um outro patamar, ela fica ainda mais triste e por isso que é com muita tristeza que a gente está aqui acompanhando, né, todo esse momento de despedida e a gente sabe que com certeza o dia de hoje vai ser muito difícil, tanto para essa mãe como também para esse pai e para esses familiares que vão ter que, infelizmente, né, participar desse momento triste dessas duas meninas, dessas duas lindezas que infelizmente morreram vítimas dessa tragédia, viu, Júnior?
Perfeito, Débora. Muito obrigado pelas informações, pelo menos nesse primeiro momento, para a gente entender como é que vai ser essa dinâmica. Eu tenho certeza que as orações que estão sendo feitas nesse momento vão interceder e Deus vai dar força para essa mãe conseguir acompanhar esse despedir das filhas, tá?